Bom, pessoal, esse daqui é a Pop, é uma hamster anão russo de 1 ano e ela apresentou um aumento de volume aqui nessa região da mandíbula, tá? Então a gente realizou exames de imagem para tentar determinar se tem algum tipo de acometimento ósseo. Infelizmente é muito comum que a gente chama de carcinoma de células escamosas nessa espécie, tá? Que é um tipo de câncer de neoplasia e a gente tem que fazer a remoção cirúrgica. Então o que a gente está vendo é a possibilidade desse procedimento para trazer conforto aí novamente para a Pop. A gente vê a possibilidade cirúrgica disso daí. Eu acho que dá para tentar, e aí a gente segue com ômega 3, é um paciente bom da gente usar o ômega 3 para tentar reduzir, que a gente teve um sucesso muito bom com aquele camundongo, lembra? Usa até a mesma receita, cara, dá pra gente usar a mesma quantidade de DHA que tem lá. E esse abscesso a gente entra com a cefolexina. Eu faria então cefolexina, um anti-inflamatório e esse DHA e ver como é que reagiria nos próximos dias. E aí a gente marca um retorno aí em uns 15 dias para ver como é que tá a evolução disso. E aí ver se opera ou se não opera, mas parece ter acometimento ósseo sim. Esse é bom maldar. Vou mandar para lá. Beleza? Valeu. Bom, pessoal, agora a gente está se preparando para fazer a castração do Chico, que está aqui com a Bia. O Chico é um coelho de 1 ano e 2 meses, macho, e a gente vai fazer essa castração para evitar, além do risco de proliferação, né, que a gente vê de animais se reproduzindo descontroladamente, também traz uma série de alterações comportamentais, né, quando a gente mantém esse animal inteiro, né, sem a castração ao longo dos anos. Além disso, no futuro aumenta muito o risco também de tumores, né, cânceres, né, relacionados à parte reprodutiva. Então a castração tem uma série de objetivos e de benefícios e é isso que a gente vai fazer hoje. Então aqui o Dr. Jefferson, nosso anestesista, vai fazer a aplicação da medicação pré-anestésica intramuscular para ele ficar um pouco mais tranquilo. E aí a gente prepara o restante dos procedimentos, pega o acesso venoso. Assim ele fica um pouco mais tranquilo para a gente continuar os preparativos, né? Calma. Fica um pouco mais tranquilo e depois começa o efeito da medicação, né? Por enquanto ele está assustadinho. Mas o objetivo é justamente esse, tranquilizar ele, né? Depois dessa fase para a gente poder seguir com os protocolos e levar ele para o centro cirúrgico e seguir com a limpeza e poder entrar para a cirurgia bem tranquilo. A gente está fazendo a tricotomia aqui na região, retirando pelo, para facilitar a antisepsia e diminuir o risco de contaminação. Aqui ela está fazendo antisepsia prévia, que a gente fala, né? Então está fazendo uma higienização da área da cirurgia depois de feita a tricotomia para a gente manter o ambiente mais limpo possível, né? Toda a região de procedimento. Então, logo após essa limpeza, o paramento, e aí a gente começa o procedimento cirúrgico mesmo e faz a limpeza, né, definitiva que a gente fala antes de começar a cirurgia. Como é um procedimento mais rápido, né, mais simples, a gente optou, é um animal muito pequeno, a gente optou por não fazer intubação. Mas também de qualquer forma ele já está com um capnógrafo ali fazendo toda essa avaliação também, avaliando a pressão, então o paciente está muito bem monitorado. Então, procedimento finalizado, procedimento rápido, a gente leva cerca de 15 minutos, né, quando tudo ocorre como planejado. Removemos, né, os testículos, os dois bonitinhos, agora é só aguardar. A gente não costuma fazer curativo nessa região, não costuma ser necessário. Em casa, somente uma limpeza com uma solução antisséptica, anti-inflamatória e analgésico. Em 4 ou 5 dias aí, o paciente já está totalmente de alta. A recuperação é bem tranquila.
acabou de atender a Lola, né? Ela veio já uns 2 dias atrás com a queixa aí de uma dificuldade para se alimentar, né? Ela teve uma parada cardíaca, né? A gente tentou reverter com as drogas, né? Então a gente entra com as drogas necessárias para a gente reverter isso. Acabou que ela voltou, a gente entrou com oxigênio, né? Tava até pensando em entubar, mas ela voltou respirando, com um batimento cardíaco estável. Mas uns 20 minutos depois ela parou novamente, a gente tentou entubar também. Entubou, só que infelizmente ela não aguentou e acabou que veio a óbito mesmo. A gente está preparando, né, a Meg para um procedimento cirúrgico odontológico. Então, como a gente pode ver aqui embaixo, né, tem um aumento de volume bem grande. Né, a gente conseguiu confirmar que se trata de um abscesso que provavelmente é de origem odontológica. Então a gente está raspando a região, né, para depois poder anestesiar e fazer a correção da origem do problema, que é um problema odontológico. A medicação pré-anestésica, que é para ele ficar mais tranquilo, já vai uma analgesia também, e vai permitir a gente retirar o pelo com mais cuidado, limpar melhor o local e pegar um acesso venoso. Os porquinhos são muito famosos por ter dificuldade de fazer acesso venoso. Então, apesar de ser, acho que o segundo mamífero que a gente mais atende aqui, são animais particularmente complicados assim, de trabalhar. Então, sempre que a gente consegue fazer um acesso venoso, ainda bem que a gente tem uma rotina alta, a gente consegue a maioria das vezes, mas sempre que a gente consegue, a gente sempre comemora. Bom, pessoal, a gente terminou agora o procedimento odontológico, né, da Meg. Foi um procedimento um pouquinho mais complexo do que costuma ser. A gente começou pelo desgaste dos dentes, né, das pontas dentárias que a gente viu de pré-molares e molares. E os pré-molares e molares crescem num ângulo de 30 graus, tá? Então, esses 30 graus da mandíbula e 30 graus de cima em direção aos dentes de baixo, né, formando o que a gente chama de mesa oclusal. Então, a gente começou com o desgaste desses dentes, e na sequência a gente partiu para o abscesso. Por incrível que pareça, o abscesso, né, como a gente suspeitava inicialmente, podia ter uma correlação com os dentes, mas a gente não conseguiu confirmar isso via radiografia. Então, durante a cirurgia, a gente acabou identificando que se tratava de um abscesso relacionado ao conduto auditivo, tá, que era mais localizado aqui atrás, no início do abscesso. Só que ele se desenvolveu tanto que acometeu essa região aqui de mandíbula, causando um pouco dessa confusão aí pra gente, tá? Então, a gente fez um procedimento chamado marsupialização, que é para manter essa ferida aberta para cicatrizar por segunda intenção. Então, é feio, né, do ponto de vista visual, mas é muito mais eficiente para cicatrização.